Bem-vindos! É com alegria que nos encontramos com vocês em nosso programa semanal No Caminho da Vida, um espaço de encontro com o Senhor, dedicado à leitura da Palavra de Deus, às orações, aos cânticos, às reflexões espirituais e às tradições da nossa Igreja Ortodoxa Antioquina. Este programa é apresentado com a bênção do nosso querido Pai Metropolita Dom Damasquinos Mansur, Arcebispo Metropolitano da Igreja Ortodoxa Antioquina em São Paulo e de todo o Brasil. A ascensão do Senhor, Cristo ressuscitou dos mortos, apareceu aos discípulos por 40 dias e agora sobe ao Pai. A cena deveria ser de luto. É despedida. É um fim de uma presença visível. Mas o Evangelho de Lucas diz o contrário. Os discípulos voltaram para Jerusalém com grande alegria. O que muda quando entendemos que a ascensão não é o fim, mas o começo de um papel que agora é nosso? No episódio de hoje, buscamos a resposta para essa questão. Permaneçam conosco e caminhemos juntos no caminho da vida. Pequena doxologia. A ti se deve a glória, ó Deus nosso, e te rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens, a benevolência. Louvamos-te, bendizemos-te, adoramos-te, glorificamos-te, agradecemos-te por tua grande glória. Senhor Rei, Deus Celestial, Pai Onipotente, Senhor, Filho Unigênito, Jesus Cristo e Espírito Santo. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem piedade de nós, tu que tiras os pecados do mundo. Aceita a nossa súplica, tu que estás sentado à direita do Pai, e tem piedade de nós. Porque tu és o único Santo, tu és o único Senhor Jesus Cristo, na glória de Deus Pai. Amém. Diariamente te bendigo, louvando o teu nome, para sempre pelos séculos dos séculos. Tu foste, Senhor, o nosso refúgio, de geração em geração. Eu disse, Senhor, tem piedade de mim, cura minha alma, porque pequei perante ti. Em ti, Senhor, me refugio, ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Porque em ti está a fonte da vida, e na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia sobre os que te conhecem. Dignifica-nos, Senhor, para que estejamos neste dia guardados e impecáveis. Bendito és, Senhor, Deus dos nossos pais, que o teu nome seja louvado e glorificado para sempre. Amém. Exerça-se, Senhor, sobre nós a tua misericórdia, segundo esperamos em ti. Bendito és, Senhor, ensina-me os teus mandamentos. Bendito és, Mestre, faze-me compreender teus direitos. Bendito és, ó Santo, esclarece-me por teus juízos. Senhor, eterna é a tua misericórdia, não abandones as obras das tuas mãos. A ti se deve o louvor, a ti o cântico, a ti se deve a glória. Pai, Filho e Espírito Santo, agora sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Ya Burham, 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 Ya Burham. Senhor tem piedade, 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 Senhor tem piedade. Ya Burham, 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 Ya Burham. Senhor tem piedade, 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 Senhor tem piedade.
Quinta-feira da sexta semana. Ascensão do Senhor. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Marcos. Estejamos atentos. Tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Foi ela que deu a notícia aos que tinham vivido com ele, mas que estavam de luto e choravam. Quando ouviram dizer que Jesus estava vivo e tinha sido visto por ela, não acreditaram. Mais tarde, Jesus apareceu de outra forma a 2 discípulos que se dirigiam para o interior. Eles também voltaram e deram a notícia aos outros, mas nem mesmo neles acreditaram. Por fim apareceu aos 11, quando estavam à mesa. Repreendeu-lhes a incredulidade e dureza de coração por não terem acreditado nos que o tinham visto ressuscitado dos mortos. Ele lhes disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão os que crerem são estes: em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas novas, pegarão serpentes, e se beberem veneno, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Depois de lhes falar, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a palavra com os sinais que a acompanhavam. Glória a ti, nosso Deus, glória a ti. A palavra do episódio é missão. Mas antes de chegar nela, quero puxar uma palavra que parece direto na homilia do padre, que é testemunha. Cristo disse aos discípulos: Vós sois testemunhas. De onde vem essa palavra? Testemunha, em português, vem do latim testes. E testes designava, no direito romano, a terceira pessoa num litígio. A parte sem interesse direto na causa, aquela que podia falar com objetividade sobre o que viu. A raiz provavelmente vem de três, mais stare, estar de pé. O testemunho é o que fica de pé em terceiro lugar entre os dois lados. O grego tem martis, que significa simplesmente o que viu e pode confirmar o que viu. No mundo jurídico grego, um martis era convocado para dar seu relato diante do tribunal. Quando Cristo diz, vós sois testemunhas, está usando exatamente essa palavra, vocês viram, vocês podem confirmar, vocês estão convocados a falar. E a palavra missão? Por que a gente às vezes usa quase como sinônimo de tarefa? Missão vem do latim missio, do verbo mittere, que significa enviar. Quando alguém é enviado com uma autoridade específica, com um propósito claro e com os meios necessários para cumpri-lo, isso se chama missão. Não é uma tarefa qualquer. É o envio de quem carrega algo em nome de outro. E o grego eclesial tem apostelo. Apo mais estelo, enviar para longe. De onde vem apóstolo? A missão não é um projeto que os discípulos escolheram fazer. É um envio que Cristo iniciou. Eles não foram voluntários, eles foram enviados. E essa é uma diferença que muda tudo. O missionário carrega uma autoridade que não é dele. E a ascensão em si? A palavra parece simples, mas deve ter mais por baixo dela. Ascensão vem do latim ascendere. Ad, movimento em direção a, mais scandere, subir, escalar. É a mesma raiz de escada. O grego litúrgico usa analepsis, que vem de ana, para cima, mais labanain, tomar, receber. Analepsis é literalmente o ser tomado para cima. A igreja grega usa também anabasis, a subida. E o que é interessante é que nenhum desses termos é neutro. Todos carregam a ideia de que algo foi levado, elevado, recebido. A ascensão não é só uma partida. A ascensão é literalmente uma elevação. Cristo não vai embora. Cristo leva consigo. E o que ele leva, segundo Santo Atanásio, é a nossa humanidade. افرحي
يعروسا لا عروس لها O Monte das Oliveiras, a montanha que testemunhou tudo. O Monte das Oliveiras fica a leste de Jerusalém, separado da cidade pelo Vale do Cedron. Para os judeus, era uma montanha carregada de expectativa. O profeta Zacarias havia escrito que o Senhor pousaria seus pés no Monte das Oliveiras no dia da intervenção final de Deus na história. Jesus entrou em Jerusalém a partir dele na semana da paixão. Chorou sobre a cidade de lá de cima. Orou no Getsemane, ao sopé da montanha, e agora ascende do topo. A mesma montanha que testemunhou a agonia da entrega, testemunha a glória da ascensão. O lugar físico importa. Deus age na história real, em lugares reais. Nos Atos dos Apóstolos, São Lucas relata o momento em que Cristo ascende aos céus a partir do Monte das Oliveiras. Pode parecer apenas um detalhe geográfico, mas não foi em qualquer lugar. Já perceberam que eventos importantíssimos da Bíblia acontecem em montanhas? A entrega das tábuas da lei de Moisés no Monte Sinai, a transfiguração no Monte Tabor. A montanha é o limite, o lugar da revelação e de encontro. Mas o Monte das Oliveiras carrega uma carga histórica própria. Ele fica bem de frente para Jerusalém, do lado leste. É uma montanha de onde conseguimos ter uma visão panorâmica de toda a cidade. No Antigo Testamento, há uma cena marcante que ocorre ali. Quando o rei Davi foge da perseguição do próprio filho, Absalão, ele sobe o Monte das Oliveiras chorando, de pés descalços e com a cabeça coberta. Observem essa figura. O rei ungido de Israel saindo de Jerusalém, rejeitado e humilhado. Muitos séculos depois, Nosso Senhor faz o caminho daquele mesmo monte. Ele desce as oliveiras para entrar em Jerusalém, aclamado como rei. Mas esse rei não vinha da forma que todos esperavam que ele viria na época, e seria rejeitado logo depois. Logo na base desse monte, fica o jardim em que ele entra em agonia antes da paixão, num lugar chamado Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite, e aqui vemos como a história e o local se ligam de forma impressionante. A palavra Cristo significa o ungido. Na antiguidade, os reis e profetas eram ungidos com azeite, que é o símbolo visível da graça de Deus. Então, ali, no lugar chamado prensa de azeite, o próprio ungido é prensado pela angústia para nos dar a vida. Se vocês pesquisarem no YouTube por um tour ao Monte das Oliveiras, verão que uma das paradas obrigatórias dos guias é onde ficam 8 oliveiras muito antigas. A oliveira é a árvore mais resistente à morte que existe. Mesmo que você corte ou queime o tronco e ela pareça desaparecer, ela rebrota pela raiz. Os troncos daquelas oliveiras do Getsemane datam de aproximadamente 900 anos, ou seja, não são da época de Jesus, mas os estudos mostram que todas elas vieram de uma mesma raiz. Impossível de ser datada, que possivelmente estava lá naquela noite. Então, vemos que imagem reveladora que o monte nos dá. No caso da oliveira, o invisível mantém o visível. É da raiz que está escondida na terra que vão se formando novos troncos. E é essa prensagem do fruto visível que é extraído o que estava contido nele, o azeite. Aquele monte de onde Jesus subiu aos céus não é só um dado no mapa. Ele guarda as lágrimas de Davi, a agonia de Cristo e raízes que continuam lá. Ninguém sabe desde quando, mas o fato é que continuam gerando vida. Entre a Ascensão e Pentecostes, há 10 dias. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, descreve o que aconteceu nesse intervalo. Os discípulos voltaram para Jerusalém, subiram o cenáculo e ficaram em oração contínua junto com as mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Eram cerca de 120 pessoas. Foi nesse período que escolheram Matias para substituir Judas. 10 dias de espera em oração, não fazendo planos, não organizando a missão, esperando. A missão cristã começa com uma espera que não é inércia, mas disponibilidade.
No Monte das Oliveiras existe até hoje uma pequena capela chamada Igreja da Ascensão, construída originalmente no século IV pela imperatriz Helena, mãe de Constantino. Ela marcou o local onde a tradição situava a partida de Cristo. No interior, há uma pedra que a tradição diz guardar a última pegada de Cristo, antes de ascender. Em 1187, Saladino tomou Jerusalém dos cruzados e converteu a edificação em mesquita, o que ela é até hoje. Mas, por acordo, os cristãos têm direito de celebrar a ascensão ali uma vez por ano. É um dos casos mais estranhos do mundo. A festa da ascensão de Cristo é celebrada dentro de uma mesquita, por permissão muçulmana, no lugar onde ele subiu ao Pai. A ascensão de Cristo é um momento muito especial dentro da teologia ortodoxa. Conforme apresentado por Thomas Hopkins, não é apenas o momento em que Jesus vai para o céu, mas sim a glorificação definitiva da natureza humana. Cristo assume plenamente a humanidade, vence a morte e leva essa humanidade restaurada à comunhão perfeita com Deus. O autor explica que após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos durante 40 dias e depois sobe aos céus e senta-se à direita do Pai. No entanto, essa linguagem é simbólica. Os céus representam a realidade divina, eterna e não criada. Dizer que Cristo sobe aos céus significa afirmar que a humanidade entrou novamente na comunhão com Deus. Na visão ortodoxa apresentada por Hopkins, o ser humano foi criado para participar da vida divina. O problema do pecado rompeu essa comunhão. Cristo desce ao mundo, assume a condição humana, sofre, morre e ressuscita para restaurar aquilo que havia sido perdido. São Gregório Nazianzeno afirma que Cristo desceu para que fôssemos elevados. A ascensão mostra justamente esse elevar da humanidade. Jesus não sobe sozinho. Ele leva consigo a natureza humana glorificada. Por isso, a ascensão é também uma promessa para todos os cristãos. O destino final do ser humano não é simplesmente sobreviver após a morte, mas participar da glória de Deus. Thomas Hopkins relaciona essa glorificação com a transformação espiritual. São Paulo escreve que somos transformados de glória em glória pela ação do Espírito Santo. Isso significa que a vida cristã é um processo contínuo de crescimento na semelhança com Deus. Além disso, a humanidade foi criada à imagem e semelhança divina. Isso quer dizer que o ser humano possui vocação para crescer infinitamente em amor, santidade, sabedoria e comunhão com Deus. A glorificação não elimina a humanidade, mas a leva à sua plenitude. Assim, a ascensão não é um fim da presença de Cristo, mas o início da glorificação humana. Ela revela o propósito final da existência humana, viver eternamente em união com Deus. Cristo sobe aos céus para abrir o caminho da humanidade para a vida divina. É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus, sempre bem-aventurada e imaculada, Mãe de nosso Deus, mais venerável que os querubins e mais gloriosa que os serafins, que ilibadamente deste à luz o Verbo de Deus. Logo és verdadeiramente Mãe de Deus, pois nós te glorificamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, um só Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo,
Estamos celebrando hoje a festa da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus em corpo. E o evangelho de hoje é a conclusão do evangelho de São Lucas. Uma cena final, um último encontro, uma última palavra de Jesus aos seus discípulos. Cristo ressuscitado, depois de ter aparecido muitas vezes, reúne os seus discípulos e os leva a um lugar familiar, o Monte das Oliveiras. Esta é a montanha que acompanhou a caminhada de Jesus. Nela ele orou, nela ele chorou, nela se entregou. E hoje, do mesmo lugar, ele sobe aos céus. A ascensão é o último evento terreno, a última cena visível, como se a cortina estivesse se fechando. Como se não houvesse mais encontro. E, logicamente, esta cena deveria ser de tristeza. Despedida, né? Ausência, fim de uma etapa. Mas a surpresa no Evangelho é esta. E voltaram para Jerusalém com grande alegria. Alegria? Como alegria? Enquanto ele os estava deixando, aqui está o segredo da festa. Aqui está o significado da festa da Ascensão. A primeira razão para a alegria, a igreja a proclama claramente no tropário da festa. Tu ascendeste em glória, ó Cristo nosso Deus. Alegraste os teus discípulos com a promessa do Espírito Santo, tendo eles se convencido pela bênção de que tu és o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ou seja, a ascensão não foi uma ausência, foi uma proclamação da glória de Cristo, uma proclamação da sua divindade, uma proclamação de que aquele que andava com eles na terra é o Senhor do céu. E uma segunda razão para a alegria é explicada por Santo Atanásio, o Grande. A ascensão de Cristo é a elevação da nossa natureza com Ele à glória. Isso significa que Jesus não subiu sozinho, não foi para sentar-se à direita do Pai, como dizemos no símbolo da fé, e deixou o homem na terra, mas subiu com a nossa natureza humana. Abriu o caminho e elevou o homem consigo. Tomou a nossa humanidade, a que se cansou, a que se feriu e que caiu, e elevou-a ao seio do Pai. Para nos dizer hoje que não somos apenas pó, o nosso destino é a glória. A ascensão é a proclamação de que a nossa humanidade não está condenada à fraqueza, nem ao fim, nem à corrupção, mas é chamada à comunhão com Deus. E como diz São Gregório de Nazianzo, o que não foi assumido não foi curado, e o que Cristo assumiu, Ele o salvou. Isso significa que, porque Cristo assumiu a nossa natureza, tornou-se possível que essa natureza subisse com Ele, se santificasse e se glorificasse. Outra razão para a alegria é o próprio lugar, o Monte das Oliveiras. Esta é a montanha muitas vezes mencionada na Escritura. A montanha da oração, a montanha do encontro, a montanha do novo começo. O Monte das Oliveiras não é apenas um lugar geográfico, né? Mas um lugar pregando pela presença de Deus. Uma memória viva de cada encontro profundo entre o homem e o seu Senhor.
Esta é a montanha que Jesus subia para orar, para se afastar do barulho e estar a sós com o Pai. O Monte das Oliveiras é o lugar do combate, é o lugar da entrega, é o lugar do não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E hoje é o lugar da ascensão e da glória. Ou seja, o mesmo lugar que testemunhou a tristeza tornou-se testemunho da glória. Por isso, ele não é apenas montanha de oração, é montanha de encontro, porque nele o homem deixa o barulho da terra para ouvir a voz de Deus e sobe com ele aos céus. É a montanha do novo começo, porque desse lugar a história não terminou, mas começou uma nova etapa. Vamos também a alegria no fato de que Jesus, antes de subir, levantou as mãos e os abençoou. Não os deixou em silêncio, deixou-os como uma bênção. E a bênção, segundo a lógica patrística, não é uma palavra, é uma presença. Como diz São Cirilo de Alexandria, a bênção de Cristo não é uma despedida, mas a continuação da sua presença com os seus. Quando Cristo abençoa, ele concede a sua graça e o seu poder, não meras palavras. Vemos também a alegria nas palavras do evangelista Lucas dizendo: então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Em outras palavras, tudo se tornou claro. A cruz, a dor, a ressurreição, as profecias, tudo fez sentido. E aqui tocamos numa coisa importante. Não apenas os seus olhos se abriram, o seu entendimento também se abriu. Como o cego que encontramos no 5º domingo depois da Páscoa. E como diz São Gregório de Nissa, o entendimento que é iluminado por Cristo vê na Escritura vida, não letras. Significa que a palavra se tornou viva e eles passaram a entender o plano de Deus. E o plano de Deus não é apenas sobre o que passou, mas também sobre o que está por vir. Por isso, o Evangelho não para aqui. Jesus não apenas lhes deu entendimento, deu-lhes uma missão, abriu-lhes o entendimento, sim, mas não os deixou parar no entendimento, porque a fé, se permanecer apenas entendimento, fica incompleta. A fé se completa quando se torna testemunho. Por isso, ele lhes disse: vós sois testemunhas. Não vós sois ouvintes, testemunhas, né? Não vós sois entendidos, mas vós sois testemunhas. O que vistes, o que experimentastes, o que mudou as vossas vidas, não podeis guardar só para vós. Pela graça do Espírito Santo, ide e anunciai-o ao mundo inteiro. Da surpresa da alegria, a responsabilidade da missão. Não podemos guardar a alegria só para nós. Ela deve tornar-se testemunho. E é como se Jesus nos estivesse a dizer: esta alegria não é o fim, é o começo de espalhardes esta alegria por todo lugar. Não podemos guardar a alegria só para nós, porque a alegria verdadeira, se não for transmitida, morre. Como diz São João Crisóstomo, a graça que não é dada, perde-se.
Isso significa que, se a aguardares, ela se desvanece. Mas, se a partilhares, ela cresce. E foi isso que aconteceu. De um pequeno grupo medroso e fechado sobre si mesmo, tornaram-se uma comunidade de testemunhas e precisavam continuar a caminhada e a missão. Aqui, São Lucas completa a ideia, mas não no seu livro, tá bom? Não no Evangelho pelo evangelista Lucas, e sim no seu segundo livro, Os Atos dos Apóstolos, para dizer que a história não terminou com a ascensão, mas continuou. E lá, no livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus explica melhor o que significa. Vós sois testemunhas, né? Jesus explica: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até aos confins da terra. A missão não foi deixada apenas às suas capacidades humanas, então, nem à sua força, nem apenas ao seu entendimento. Vem poder, graça e bênção que vem do alto, e aqui acontece o belo equilíbrio. Jesus envia e o Espírito Santo completa. Os discípulos não foram deixados como órfãos, mas entraram numa nova fase, a fase da ação do Espírito Santo que completa a obra de Cristo em nós, segundo a expressão de São Basílio Magno. Em outras palavras, o que Cristo começou, o Espírito Santo realiza em nossas vidas. E aqui chegamos a nós hoje. Nós também somos discípulos. A ascensão não é apenas uma história que lemos, nem um acontecimento que passou e acabou. Esta é uma realidade na qual vós vivemos. E nós também vivemos entre a ascensão e o Pentecostes, entre a promessa e o seu cumprimento, entre a bênção e o poder. Vivemos num tempo especial, o tempo da presença invisível, o tempo da fé, o tempo da missão. A ascensão não é o fim da história de Jesus conosco. É o início do nosso papel. Jesus completou a obra da salvação, mas entregou o testemunho a nós. E aqui está o segredo da verdadeira alegria, que a nossa vida passou a ter sentido, passou a ter direção, passou a ter uma missão. Nós não somos apenas espectadores da obra de Deus. Nós somos participantes nela. Deus não nos chamou para ser plateia, nem seguidores à distância. Chamou-nos para estar dentro da história. Nós tornamo-nos testemunhas, tornamo-nos enviados. O que ouvimos precisa ser vivido, e o que vivemos precisa ser anunciado. A fé não pode ficar confinada ao coração. Se está viva, precisamos levá-la ao mundo. É assim que São João Crisóstomo enfatiza: o cristão é aquele que leva a mensagem de Cristo ao mundo. Isso significa que o cristão não é apenas uma pessoa que crê, mas uma pessoa que carrega uma palavra, carrega uma presença, carrega um amor. E isto não é uma opção adicional, nem uma fase avançada
para aqueles que querem aprofundar-se mais. Nem algo para melhorar a nossa situação espiritual, né? Isto é a nossa identidade. Se não formos testemunhas, estaremos a viver uma fé incompleta. São Gregório de Nazianzo diz-nos: não te contentes em ouvir sobre Deus, mas torna-te uma língua para Ele no mundo. Deus quer completar a sua palavra em nós, através de nós e pelas nossas vidas. E aqui está o verdadeiro desafio. Não o quanto sabemos, mas o quanto encarnamos. Não o quanto ouvimos, mas o quanto nos tornamos um testemunho vivo. Aqui posso colocar a mim mesmo a questão diretamente. Eu estou a viver a ascensão como uma despedida de Jesus ou como um chamado de Ele? Estou a dizer, Jesus foi-se. Ou estou a ouvir, agora é a tua vez. Estou à espera que Deus faça tudo? Ou compreendo que há um papel para mim? Que há uma palavra que precisa ser dita? Que há um amor que precisa ser vivido? Que há um testemunho que precisa ser dado? Porque a verdade é que esta vida presente não é o fim, nem um descanso, nem uma fase que apenas atravessamos. É um tempo abençoado para a ação, um tempo para testemunhar, não apenas com palavras, mas com a vida. Um tempo para amar, não apenas aqueles que nos amam, mas a todos. Um tempo para viver o Evangelho, não como texto, mas como palavras vivificantes. Jesus subiu, mas deixou-nos a sua bênção, abriu-nos o entendimento e prometeu-nos o seu Espírito. Deu-nos tudo para que continuemos. Não nos deixou fracos, mas chamou-nos para ser extensão da sua presença. E a partir daqui, do Monte das Oliveiras, não começou a ausência, mas começou a missão. E a partir daqui, não terminou a história, mas começou a missão. E a partir daqui, começou o nosso papel. Amém. Ao encerrarmos nosso encontro de hoje, pedimos a Deus que esse tempo que tivemos juntos seja uma semente de luz em nossos corações nesse dia e ilumine os nossos passos. Cristo ascendeu, mas não foi embora. Levou nossa humanidade consigo, deixou uma bênção, abriu o entendimento e disse: vós sois testemunhas. Não deixou um vazio, deixou uma missão. No próximo programa, a gente vai falar da oração que Jesus fez antes de ir ao Calvário, para que sejam um como nós somos um. Os Santos Padres do primeiro Concílio Ecumênico, que a Igreja comemora nesse domingo, e a Ascensão e Pentecostes, entenderam que essa oração tinha um preço e pagaram. Para conhecer mais a nossa Igreja, convidamos você a participar conosco da Divina Liturgia, celebrada todos os domingos às 10h30 da manhã, na Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge de Curitiba, localizada na Rua Brigadeiro Franco, 375, nas Mercês, em Curitiba. Até o nosso próximo encontro e caminhemos juntos no caminho da vida.